O mundo onde vivemos é dominado por mistérios e incertezas onde o desconhecido fica nas sombras e mistérios inexplicáveis testam os limites da nossa compreensão. Em um universo vasto e misterioso, não estamos sozinhos. Outros seres podem estar lá fora, tentando fazer contato. E, à medida que exploramos, mergulhamos em uma jornada pela realidade desconhecida. Então se prepare, porque no vídeo de hoje vamos te mostrar 15 fotos misteriosas que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de continuarmos, prepare-se para explorar o fascinante mundo da inteligência artificial de maneira descomplicada e empolgante. E eu estou falando da jornada Python da Hashtag, um evento 100% online e gratuito, que acontecerá nos dias 25 a 28 de setembro. Chegou a hora de desvendar os segredos por trás dos projetos de inteligência artificial. Mesmo que você seja iniciante, não se preocupe. Você terá um passo a passo de forma acessível e didática. Você vai se maravilhar com o que é possível criar com o sistema Python e a inteligência artificial. Então, não deixe essa oportunidade escapar, viu? Garanta sua vaga gratuita hoje mesmo na jornada Python da Hashtag. O link está na descrição. Agora, vamos ao vídeo. Madonna com São Giovanni. No esplêndido século XV, viajamos no tempo e nos deparamos com a enigmática obra Madonna com São Giovanni, uma obra-prima atribuída ao renomado artista renascentista italiano Domenico Ghirlandaio. Nesta icônica pintura, contemplamos a Serena Virgem Maria embalando o Divino Menino Cristo, uma cena religiosa temporal. No entanto, um enigma cativante se esconde discretamente no fundo da composição, capturando a atenção de historiadores de arte e entusiastas de OVNIs. Acima do ombro direito de Maria, encontramos um homem e seu leal cão de caça, direcionando seus olhares curiosos para um objeto luminoso em forma de disco que exala raios radiantes de luz, pairando misteriosamente nos céus. Esse detalhe peculiar, completamente alheio à temática religiosa, lança uma sombra de mistério sobre a pintura. Poderia ser um sinal divino? Uma maravilha celestial? Algumas pessoas sugerem que essa imagem pode ser evidência de visitantes extraterrestres em tempos antigos. Qual a sua opinião? Um enigma de Solway Firth. Em maio de 1964, Tim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, decidiu fazer um passeio em família nas proximidades de Solway Firth, sem imaginar a reviravolta surpreendente que o aguardava. Enquanto fotografava sua filha, ele estava prestes a capturar uma das imagens mais desconcertantes da história. Atrás dela surgiu uma figura misteriosa, usando uma roupa branca brilhante que lembrava um traje de astronauta. Estranhamente, Jim informou que ninguém mais estava presente quando tirou a foto, e somente após revelar o filme, ele viu uma figura misteriosa. As autoridades locais e até mesmo a Kodak, fabricante do filme, investigaram a fotografia, mas não encontraram evidências de adulteração ou mau funcionamento. A Kodak chegou até a oferecer uma recompensa por uma explicação, mas até hoje não existem respostas. Desde a identificação incorreta até sugestões de visitantes do espaço sideral. A verdade continua sendo um mistério. Os mistérios fantasmagóricos de Courtney e Meehan. Quase um século se passou desde a história assustadora de James Courtney e Michael Meehan, dois bravos marinheiros que perderam suas vidas a bordo do ISS Watertown em dezembro de 1924, quando gases nocivos os dominaram enquanto limpavam a área de carga. Mas o que surgiu após o enterro deles chocou a tripulação do navio. Testemunhas afirmaram ter visto os rostos de Courtney e Meehan aparecendo nas ondas a bom bordo do navio. Essas estranhas visitas duraram cerca de 10 segundos, repetindo-se ao longo de vários dias. Incrivelmente, o marinheiro conseguiu fotografar o fenômeno fantasmagórico e as imagens mostravam os rostos dos falecidos marinheiros flutuando na superfície do oceano. Será que eles voltaram para entregar uma mensagem do além? No próximo item, tem um relato similar. Acompanhe comigo. O mistério da Igreja em Novata.
Nesse mistério, o reverendo Kenneth F. Lord tirou uma fotografia no terreno da paróquia Newby Hall da Igreja de Cristo, o Consolador, no norte de Yorkshire, Reino Unido, em 1963. A imagem revelou uma figura misteriosa semelhante a um humano, assemelhando-se a um monge do século XVI, com uma mortalha sobre o rosto, possivelmente mascarando a lepra ou outra desfiguração. Esse mistério fantasmagórico permaneceu inexplicável, deixando historiadores e cientistas perplexos. Essa história tem o poder de causar arrepios na espinha de qualquer um. Esses espectros desconcertantes que assombram os reinos da história ganharam apelidos como Espectro da Igreja Novata e continuam a intrigar gerações com sua presença misteriosa. As Luzes de Fênix. Na noite de 13 de março de 1993, um espetáculo verdadeiramente extraordinário se desdobrou sobre Phoenix, Arizona, cativando milhares de testemunhas e deixando uma marca indelével na história. As Luzes de Fênix compreenderam 2 incidentes notáveis que deixaram as pessoas maravilhadas. Primeiro, uma formação triangular de luzes deslizou graciosamente sobre o estado, enquanto uma série de orbes estacionários pairava sobre Phoenix. Fotografias e vídeos capturaram essa exibição hipnotizante, revelando orbes dispostos em estranhas formações e padrões uniformemente espaçados, aparentemente sem qualquer fonte visível ou estrutura de apoio. A explicação oficial das autoridades militares atribuiu as luzes aos sinalizadores lançados por aeronaves A-10 durante o exercício de treinamento. No entanto, muitas testemunhas oculares e pesquisadores contestaram vigorosamente essa afirmação, citando o comportamento das luzes como inconsistente com sinalizadores convencionais. As luzes mantiveram formações perfeitas ao longo de grandes distâncias e permaneceram imóveis durante longos períodos. Apesar das explicações oficiais, persiste um sentimento de insatisfação entre muitos, convencidos de que o fenômeno naquela noite era genuinamente inexplicável. As Luzes de Fênix permanecem como um dos avistamentos de OVNIs mais famosos e bem documentados da história. O incidente do Lago Falcon. O incidente do Lago Falcon, registrado na história canadense, ocorreu em 20 de maio de 1967 e é um dos encontros com OVNIs mais renomados. Stefan Michalak, um geólogo amador e mecânico industrial, estava fazendo prospecção nas proximidades do Lago Falcon, Manitoba, quando se deparou com 2 aeronaves peculiares. Uma delas pousou ousadamente nas proximidades, despertando a curiosidade de Michalak. Ele, corajosamente, se aproximou do objeto enigmático e até tentou tocá-lo, o que resultou em uma queimadura causada por uma saída de exaustão em forma de grade. Quando a nave decolou, Michalak sentiu náuseas e desorientação e ficaram marcas em forma de grade em seu peito. Fotografias dos ferimentos de Michalak e esboços da aeronave ganharam as manchetes, atraindo tanto entusiastas de OVNIs quanto céticos. Exames médicos e investigações da Polícia Montada Real Canadense e da Força Aérea Canadense não conseguiram oferecer uma explicação definitiva para o ocorrido. O enigma do satélite Cavaleiro Negro. O satélite Cavaleiro Negro é um objeto intrigante que orbita a Terra e tem sido uma fonte de mistério e controvérsia desde meados do século XX. Relatórios e imagens retratam uma forma escura e amorfa flutuando contra o vasto vazio do espaço, desencadeando uma série interminável de teorias sobre suas origens e propósito. Alguns sugerem que seja apenas detritos espaciais, possivelmente de um satélite perdido ou classificado de fabricação humana. No entanto, teorias mais audaciosas ousam sonhar mais alto, sugerindo que o Cavaleiro Negro é, na verdade, o antigo satélite extraterrestre enviado há milênios para observar a Terra. A fotografia mais famosa do Cavaleiro Negro foi capturada durante uma missão de ônibus espacial em 1998, mostrando o objeto não identificado de tamanho indefinido pairando em órbita próxima à Terra. A NASA afirmou que provavelmente se tratava de uma manta térmica perdida na missão, mas nem todos ficaram convencidos. Apesar da falta de evidências concretas para as teorias extraterrestres, o satélite Cavaleiro Negro continua
sendo um tópico favorito entre os entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. O OVNI de McMinnville. Naquele fatídico dia 11 de maio de 1950, Evelyn Trent estava voltando para sua fazenda em McMinnville, Oregon, quando uma visão de tirar o fôlego surpreendeu seus olhos. Um objeto metálico em forma de disco pairava misteriosamente no céu. Rápido em sua reação, seu marido, Paul Trent, pegou uma câmera e tirou 2 fotos antes que a estranha nave se afastasse. Quando as fotos foram reveladas, revelaram um objeto em forma de disco suspenso contra o brilhante céu, tornando-se instantaneamente uma das fotografias de OVNIs mais famosas da história. O jornal local publicou as imagens, provocando a atenção de uma nação curiosa em todo o país, chegando até mesmo à revista Life. Naturalmente, os céticos surgiram, propondo teorias de fraude, como um modelo suspenso ou um truque de edição. No entanto, o casal autor da foto defendeu firmemente a autenticidade de suas imagens extraordinárias ao longo dos anos. Várias análises, incluindo melhorias digitais e reconstruções de modelos, foram conduzidas nas fotos do OVNI de McMinnville. Embora algumas descobertas tenham sugerido a presença de um objeto pequeno nas proximidades, nenhuma delas conseguiu provar ou refutar definitivamente sua autenticidade. Como uma relíquia icônica dentro da pesquisa de OVNIs e do domínio público, as fotos do OVNI de McMinnville continua a ser uma evidência convincente e inexplicável de uma possível visitação extraterrestre. A enigmática antena Eltonin. Nas profundezas do misterioso abismo do Oceano Antártico, encontrava-se a antena Eltonin, que foi encontrada pela primeira vez em 1964. Esta fotografia cativante, tirada a uma profundidade impressionante de quase 4.000 metros abaixo da superfície do oceano, revela um objeto fino em forma de 10, elevando-se do fundo do mar. Sua estranha simetria e aparência artificial contrastam fortemente com o ambiente natural, capturando a imaginação do mundo. Uma série de barras transversais ao longo de uma haste central gerou uma sequência de especulações sobre sua origem. As teorias variavam desde as mais coerentes, como uma peça de equipamento afundado ou um organismo do fundo do mar, até as mais conspiratórias, incluindo sugestões de tecnologia extraterrestre escondida sob as ondas. No entanto, investigações subsequentes identificaram o objeto como um tipo de esponja do mar profundo conhecida como Cladorhiza concrescensis. Ainda assim, a forma única, notavelmente reta e simétrica desta espécime deixou alguns anseios mais insatisfeitos com a explicação aparentemente prosaica. A antena Anthony continua sendo uma célebre enigma do mundo subaquático e sua fotografia continua a despertar a curiosidade. O enigmático fantasma da escada Tulip. Nos encantadores salões da casa da rainha em Greenwich, Inglaterra, um religioso aposentado chamado Reverendo Ralph Hart encontrou um mistério arrepiante em 1966. Cativado pela beleza requintada da escadaria Tulip, ele não resistiu a capturar sua grandiosidade com uma fotografia. No entanto, quando a imagem foi revelada, algo muito mais bizarro foi revelado. Uma figura envolta aparentemente subindo e terminando as escadas em um hipnotizante padrão em espiral, como se desafiasse a própria gravidade. Mesmo especialistas, incluindo aqueles da Kodak, examinaram meticulosamente o negativo original em busca de sinais de adulteração, mas não encontraram nenhum. A figura, que lembrava uma representação clássica de uma aparição fantasmagórica em um manto com capuz, desafiou a explicação. Apesar das sugestões de dupla exposição ou de um truque de luz e sombra, nenhuma resposta definitiva obteve a aceitação unânime. Isso aumentou a intriga em torno da casa da rainha, que testemunhou outras ocorrências inexplicáveis, como passos fantasmas e avistamentos de uma mulher na mesma escadaria. O mistério da escadaria Tulip continua a arrepiar aqueles que o investigam. A enigmática pirâmide lunar. Em meio às milhares de fotografias lunares tiradas durante as missões Apollo da NASA, uma imagem em particular conhecida como Imagem Apollo 17 provocou um fervoroso debate.
Nessa fotografia enigmática, uma sombria forma piramidal emerge da superfície da Lua, desafiando as cenas familiares de crateras e rochas. Ufólogos e entusiastas da história alternativa aproveitaram essa característica peculiar, propondo-a como evidência de uma antiga civilização lunar ou mesmo de intervenção extraterrestre. Eles argumentam que a geometria e a orientação impressionantes da pirâmide são muito precisas para serem uma mera formação natural. No entanto, os céticos rebateram essa teoria, sugerindo que a pirâmide nada mais é do que uma ilusão de ótica, resultado de luz e sombras pregando peças em uma colina lunar regular. Apesar de inúmeras análises e debates acalorados, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada sobre a verdadeira natureza da estrutura semelhante a uma pirâmide. Aumentando a intriga, essa pirâmide foi fotografada no Vale do Litro de Taurus, uma região da Lua explorada por astronautas durante a missão Apollo 17. No entanto, curiosamente, nenhuma menção a tal estrutura existe nos registros da missão da NASA ou nos testemunhos dos astronautas, deixando a história da pirâmide lunar cheia de incertezas. O desaparecimento de Frederick Valentik. A história de Frederick Valentik permanece um mistério cativante. No fatídico dia 21 de outubro de 1978, Valentik decolou em sua aeronave Cessna, sobrevoando o Estreito de Bass a caminho de Kings Island, Austrália. No entanto, o voo de rotina logo se transformou em um encontro arrepiante quando ele comunicou pelo rádio ao controle de tráfego aéreo de Melbourne, referente a uma nave metálica não identificada que estava invadindo seu espaço aéreo. Valentik descreveu o objeto intrigante pairando acima dele, e então um estranho silêncio engolfou as ondas de rádio. E tanto sua voz quanto sua aeronave desapareceram sem deixar rastros. Curiosamente, o desaparecimento de Valentik coincidiu com a maior onda de avistamentos de OVNIs na Austrália, adicionando uma reviravolta estranha a este caso. Até hoje, o destino de Frederick Valentik e a verdade por trás da nave misteriosa permanecem em segredo. O fantasma do cemitério Boot Hill. Em 1996, as ruas empoeiradas de Tombstone, Arizona, ecoaram com os passos de Ike Clanton, um devotado entusiasta da história do Velho Oeste. Vestido com trajes autênticos de cowboy, ele embarcou em uma visita ao cemitério Boot Hill para uma sessão de fotos históricas. No entanto, o que ele não esperava era que essa visita revelaria uma presença inesperada e arrepiante. No meio das lápides solenes do cemitério, uma figura misteriosa parecia emergir do chão, vestida com roupas antigas, chapéu estiloso e aparentando estar alheia à câmera. O homem na foto desafiou qualquer explicação lógica. Seu traje parecia deslocado na era moderna, e sua pose assustadora evocava contos clássicos de avistamentos de fantasmas. Ike Clanton jurou que o cemitério estava deserto no momento da foto, e especialistas não encontraram sinais de adulteração na imagem. Isso levou a especulações sobre fantasmas, vida após a morte e os espíritos remanescentes dos cowboys que uma vez vagaram pelo oeste selvagem. Por outro lado, os céticos argumentaram que a figura poderia ser uma pessoa viva, capturada inadvertidamente na fotografia ou talvez apenas um truque de luz e sombras. O mistério do fantasma continua a intrigar e dividir opiniões. O rosto de Marte. Em 1976, a sonda Viking Orbiter estava em missão a Marte quando capturou uma série de fotografias da região de Sidônia. Entre essas imagens estava a famosa imagem conhecida como Quadro 35A72, que revelou um local notável, uma colina de 2 quilômetros de comprimento que se assemelhava a um rosto humano esculpido na superfície marciana. Esse rosto em Marte gerou especulações generalizadas. Alguns sugeriram que poderia ser uma formação natural, enquanto outros propuseram que poderia ser um monumento colossal construído por uma antiga civilização marciana. A imagem enigmática alimentou debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre e tornou-se um tópico popular na ficção científica e nas teorias da conspiração. Apesar de imagens subsequentes de alta resolução terem revelado que se tratava de um truque de luz e sombra, o rosto de Marte
continua a ser um ícone duradouro na busca pela compreensão de nosso planeta vizinho. Quais dessas fotografias você considera sendo mais rara? Deixe nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te deixar aqui na tela 2 vídeos para você acompanhar que vão te surpreender, hein? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.